Cícero Melo, que alegria, Cícero Melo, quanto tempo, e você aqui no Futebol 360, meu querido. Eu tô vendo já a torcida do Flamengo aí atrás, queria saber desse clima, a empolgação do torcedor, porque Gabigol e Bruno Henrique estarão de volta no jogo de hoje. Torcedor do Flamengo está mais feliz com qual notícia? O Gabigol ou o Bruno Henrique, hein, Cícero? Muito bom dia para você, você sabe que eu tenho uma alegria imensa de te receber em todo o programa que eu tô, viu? Bom dia também para você, William, para o Abel, para os companheiros e para o fã de esportes. Alegria toda minha, saudades também de estar ao vivo aí com você. São 10 horas e 4 minutos, estamos ao vivo aqui no entorno do Maracanã, na rua Eurico Rabelo, juntinho da bilheteria número 2, que é onde está sendo feita a troca dos ingressos. Quem comprou na internet, trocando os ingressos pelo ingresso físico, né? A última parcial, 20 mil ingressos vendidos antecipadamente, 30 mil ingressos é a carga total à venda para este Flamengo e Atlético Paranaense. É um dia especial e a principal novidade hoje é, como você falou, não se fala em outra coisa. A volta da dupla Gabigol e Bruno Henrique, a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro, quiçá do futebol sul-americano, né? São 6 jogos sem a dupla, sem os dois juntos. Há 24 dias que Gabigol e Bruno Henrique não jogam juntos. E a última vez, por coincidência, foi justamente aqui no Maracanã e num jogo contra o Atlético Paranaense. Dia 3 de outubro, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo 3-0. O Bruno Henrique fez um gol, mas o Gabigol não fez. Os outros foram do Everton Ribeiro e do Andrés Pereira. Sem a dupla foram 6 jogos, com 2 vitórias, 3 empates e essa derrota no Fla-Flu. Vamos sentir o termômetro aqui da galera em relação à dupla, Bruno Henrique e Gabigol. Amigo, hoje a principal atração e que traz a torcida em peso, né, dentro da limitação de ingresso, é para ver a volta da dupla Bruno Henrique e Gabigol? Com certeza, né? Quando os dois estão juntos, esquece. Esquece. Não tem pra ninguém não. Hoje vai ser 2 do Gabigol e 1 do Bruno Henrique. Quem é melhor? Quem o Flamengo sente mais falta, do Gabigol ou do Bruno Henrique? Bruno Henrique. Bruno Henrique? E Arrascaeta. Aqui. Aí, ó, é quase que uma unanimidade. Vamos ver uma mulher aqui, ó. Pera aí que depois vocês vão cantar na hora de devolver. Eu vou pedir o grito da galera. Quem é que o Flamengo sente mais falta? Quem que você gosta mais, do Bruno Henrique ou do Gabigol? Do Bruno Henrique, com certeza. Bruno Henrique é quase que uma unanimidade aqui. Agora, eu já ouvi alguém falar aqui Arrascaeta. Quem foi? O Arrascaeta é mais importante do que o Bruno Henrique e o Gabigol? Rapaz, Arrascaeta é mais importante. Ele é o cara que é armador, ele que dá o passe pro gol, né, gente? É Arrascaeta. Não tem reserva. O Flamengo não tem reserva para Arrascaeta hoje. Aí, então deu pra gente sentir o termômetro. A galera aqui tá na fila esperando para trocar ingresso, né? Tá bem devagar aqui, mas já tem muita gente. Eu vou devolver então aí. Você viu que o Bruno Henrique é unanimidade aqui. O Arrascaeta vem depois e o Gabigol é o terceiro aí na ordem de preferência dos torcedores. Vamos com o grito da galera aqui, olha só. É esse o clima aqui, meu grande amigo William. Um abraço pra vocês aí nos estúdios. Boa! Sobe o som aí, ó. Ó o torcedor aí, ó o garoto aí, ó. É isso aí, ó. Torcedor do Flamengo, regidos pelo maestro Cícero Melo, hein? Você viu ali? Cícero, segura aí um pouquinho, calma aí. No final aí vocês cantam. Deixa eu pegar aqui a palavrinha aqui da torcedora. Volta pra cá agora, todo mundo cantando. Vamos lá. Sensacional, nosso maestro Cícero Melo. Repórter e produtor. Repórter e produtor. Olha, a gente tem uma telinha de Bruno Henrique e Gabigol. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Eu quero saber se vocês estão com a voz de Deus ou não, ó. Gabigol, 6 gols, Bruno Henrique, 11. São 11 jogos em que os dois começaram como titulares com o Renato. Assistências, 5 do Gabigol, 3 do Bruno Henrique. Assistência de um pro outro, ali aquela venda casada, 1 a 1, ó. Uma do Gabigol pro Bruno Henrique e uma do Bruno Henrique pro Gabigol. Ou seja, são 14 participações em gol do Bruno Henrique e 11 participações em gols do Gabigol. Quero saber, professor, se a voz do povo é a voz de Deus. O povo lá, a Arrascaeta parte, que o Arrascaeta não volta hoje, tá voltando o Gabigol e Bruno Henrique. A voz do povo ali foi o seguinte: o Bruno Henrique faz mais falta que o Gabigol. Tá com o povo ou não tá, professor? Entendo a voz do povo, mas eu trago um elemento para essa discussão. Nesse momento, Gabigol está voltando sem ter Pedro, né? Isso é importante. Porque durante muito tempo a ausência do Gabigol preocupava menos, porque o Pedro, de uma certa forma, ou a supria, ou dava a perspectiva de que ela fosse suprida.
E nesse momento é muito importante a volta do Gabigol. Porque para a posição do Bruno Henrique, o Flamengo até tem jogador. Claro, não é o Bruno Henrique, mas o jogo anda. E nesse sentido do jogo andar, eu concordo lá com o rapaz que lembrou do Arrascaeta. O Arrascaeta é o grande desfalque para o jeito do Flamengo jogar. Gabigol não seria um desfalque tão pesado quando você tem o Pedro. Então hoje, para votar entre os dois, eu voto no Gabigol, porque sem o Gabigol na última partida a gente já viu, né? O Renato teve que abrir mão de um garoto que não foi tão bem, foi criticado. Então a volta do Gabigol hoje eu acho que é saudada como uma importante peça nesse time para o time funcionar. E agora, orações do torcedor do Flamengo, do departamento médico do Flamengo, do Renato Gaúcho, para que o Gabigol siga bem, né? Porque por um período aí só tem ele. O Pedro aí 2 a 3 semanas a recuperação, aí volta para cá, é um mês. Pedro é um mêsinho. Então nesse um mês, o Gabigol vai ter que estar ali, ó, tinindo, senão é problema. Bruno Henrique ou Gabigol, você está com o povo ou diverge? Eu tô com o professor Celso. Acho que o Gabigol nesse momento é mais importante. Até para ser justo, o Michael vem muito bem. O Michael tem dado conta do recado, não tem as mesmas características do Bruno Henrique, o torcedor comemora, porque de fato ele é o titular absoluto, um ídolo do torcedor rubro-negro, mas a reposição não vinha deixando a desejar. Não que o Pedro deixe, mas ele está fora. Então, por isso, a entrada do Gabigol é mais urgente. O Flamengo, não tendo a Arrascaeta, precisa ter esse poder de decisão, sobretudo com o Gabigol dentro da área. E aí, com o Bruno Henrique, a gente pode ver o Gabigol fazendo algo que ele não fez muito contra o Atlético Paranaense, aquela saída coordenada da área, e não a saída o tempo inteiro. E com o Bruno Henrique ele divide esse protagonismo, eles têm um entrosamento muito maior, e aí o Gabigol pode ser melhor aproveitado também. Então, mas esse é o grande barato da dupla, porque a gente está falando é uma dupla mesmo, né? Só uma dupla de jogadores, é uma dupla mesmo. É o que eu ia Os caras dizer. trocam, o Abel sempre lembra aqui na Libertadores, né? A assistência do Gabigol para gols do Bruno Henrique, enfim. E essa troca deles é muito importante. E agora, de novo, a gente mostrou na arte ali, só que é um momento em que o Bruno Henrique está fazendo mais gol que o Gabigol, né? E com várias assistências. Você viu ali? O Gabigol com mais assistências e o Bruno Henrique com mais gols. Isso já aconteceu lá em 2019, mas acho que até que o Gabigol fazia mais gols, foi artilheiro do Brasileirão. Enfim, a gente fala de dois jogadores, de duas pessoas, mas é quase, por isso que você falou, quase o que eu estava pensando. É quase uma coisa só, é uma dupla, eles se completam. Quando estão os dois juntos, um ajuda o outro. O entrosamento que começou antes deles chegarem no Flamengo, no Santos, e que se aprimorou, melhorou muito com a camisa do Flamengo. Agora, se eu tivesse que escolher um, aí eu concordo com o Breler e com o professor. Eu estou mais com eles do que com os torcedores ali. Pelo momento do Pedro estar fora, é mais importante o Gabigol voltar do que o Bruno Henrique, porque o Michael tem substituído muito bem. Mas o mais importante é os dois estarem juntos. Eles funcionam muito bem, um ao lado do outro. Um completa o outro. Quando um está fazendo gol, está recebendo o passe do outro, eventualmente tem, obviamente, participação, eventualmente não, muitas vezes tem participação do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Arão, do Diego, mas essa dupla, esses dois, eles se completam. O importante para o Flamengo hoje é que os dois estão voltando juntos. E a gente está falando de Gabigol, de Bruno Henrique, a dúvida hoje é no meio-campo do Flamengo. Quem joga, já que essa vaga do Arrascaeta certamente precisa ter mudança para acomodar o Andrés Pereira, que para mim não pode sair do time, eu vejo como mais lógica a volta do Diego como titular. Até pelo momento. O momento exige que jogadores mais experientes, jogadores mais cascudos como ele, estejam em campo para decidir, para mostrar, ó, é momento de pressão, muita coisa nos bastidores, é com vocês. E como esse Flamengo ainda não tem a consistência coletiva ideal, mais do que nunca ele depende do talento, mais do que nunca ele depende da técnica, e o Diego agrega isso. Então, muito torcedor do Flamengo, quando se cogita, o Renato treinou com o Diego como titular, aí já vem uma parte da torcida fora Diego. Poxa, o torcedor do Flamengo que pede fora Diego sofre de ingratidão profunda. O que ele já entregou para o clube, você pode discordar do Diego de manifestações, quando ele vai dar uma entrevista e você acredita que esse Mas nem mais isso, hein? Não. Antes até, 2016, 2017, era aquele Diego de coletiva que era aquela coisa padrão e tal, parece que não sentia a derrota, assim como o time Faz todo, tempo. né? Mas Mudou até- muito esse discurso, Mas até hoje é um cara
que em todo momento dá as caras. Exatamente, não se esconde. ele dá a cara a tapa sempre. Tá ali e até para ser criticado. Nesse momento difícil, é um cara que vai na rede social e vamos lá, a gente confia. E poucos jogadores nesse momento têm esse tipo de personalidade. O jogador tende a se preservar, a ficar mais quieto, e até jogadores experientes. E o Diego não, o cara tá sempre ali. Então, nesse aspecto, eu vejo que é muito importante a participação do Diego hoje, tecnicamente, no meio-campo, para ser esse jogador para levar a bola, fazer com que chegue com qualidade ao Gabigol e Bruno Henrique, e também pela liderança. Ele é um líder do Flamengo. Os jogadores respeitam muito o Diego. Então, sei que é uma parte isolada da torcida, talvez até uma parte minoritária, mas é muito injusto cobrar do Diego dessa forma, né? Cobrar desempenho é uma coisa, aí se cobra de todo o time. Mas aí puxar a hashtag de fora um jogador como ele não é um jogador descartável. O Flamengo precisa muito dele, não só para essa temporada, mas acredito que o Diego ainda possa ser útil por mais 1 ou 2 anos. Renato, acerta ao colocar o Diego entre os titulares hoje, professor? Acho que acerta. O rapaz aí da torcida acabou de reclamar que não tem um jogador à altura do Arrascaeta no time. Gente, o Diego jogou a vida inteira fazendo isso. Aliás, é a volta de uma cobrança, né? O Diego era a grande vítima de um tempo em que o Flamengo ainda não tem o time que tem e era tudo nas costas do Diego. Então se cobrava muito do Diego. Até por característica, eu acho também para liberar um pouco o André, sabe? Acho que a coisa pode funcionar ali. Os dois juntos, eu tenho a impressão que é o que o Renato tem na mão hoje. A gente fala, outro Arrascaeta? Não, ele não tem. Mas o que ele tem ali que pode tentar alguma coisa nova em relação ao jeito que o time não está andando? É isso, é contar com o Diego. O Diego não é esse jogador descartável. Eu percebi um afã assim da torcida do Flamengo. Logo que o Andreas chegou, pronto, joga o Diego fora. A vida não é assim, gente, calma. O rapaz tem experiência suficiente para hoje ser útil numa partida importante, como muitas que ele já disputou na vida. É um jogador que enfrenta isso desde garoto, lá quando ele apareceu junto com o Robinho, já apareceu pegando uma decisão de brasileiro pela proa, em que infelizmente ele não pôde contribuir tanto, porque entrou machucado, né? Jogou poucos minutos naquela partida histórica que tirou o Santos da fila, mas ele já viu tanto disso na vida. Deixa o rapaz contribuir. É um momento em que as características dele originais podem ser muito úteis para o Flamengo. Acho que o Renato acertou, sim. Celso, em princípio ele acerta, é o que eu faria também. Celso, eu só não vejo o Diego hoje atuando como ele começou, que é como meia. Para mim, ele tem atuado muito bem como segundo volante e às vezes até de primeiro. Ele tem poder de marcação, ele consegue desarmar, se adaptou muito bem a essa nova função, que ele começa com Jesus. E ali, para fazer a armação, para fazer esse papel do Arrascaeta, o Andrés Pereira, por mais que tenha dificuldades em alguns momentos, é o jogador mais recomendado, porque ele tem mais intensidade na recomposição, um jogador com um pouco mais de velocidade que o Diego. Por isso eu vejo o Diego jogando ali do lado do Arão, é a posição segura em onde ele tem ido muito bem. Olha, você falou do Andrés Pereira, o professor Celso Zelt também, Abel também passou pelo nome do Andrés Pereira. E tem uma entrevista para o GE.com do do vice-financeiro do Flamengo, o Rodrigo Tostes. Ele disse o seguinte nessa entrevista, veja só, o Flamengo tem condições de comprar outro atleta de 20 milhões de euros? É o Pereira, é o Andrés Pereira. Total. Agora, o que tem que ser estudado é se isso faz sentido dentro dessa lógica que expliquei a você. Esse espiral positivo de ter um time super vencedor e esse time continuar, criar receitas relacionadas, poder continuar fazendo investimento e não colocar todo investimento dentro de uma cesta, por exemplo. Aí o atleta machuca, deixou de investir em outros 5. Isso que o planejamento do futebol aponta. Então, não é uma questão de planejamento financeiro, é um planejamento muito maior feito pelo futebol, com o financeiro, com o presidente do clube. O que ele está querendo dizer aí é o seguinte, ó, a gente tem bala na agulha para comprar o Andrés Pereira. Interessa, bacana, mas é um tiro só, pum! É muita grana, 20 milhões. A gente compra, só que não vai ter dinheiro para mais nada, hein? Não vem depois, mas eu preciso de um lateral, mas tem que ter alguém no ataque, mas a defesa, rapaz, a gente precisa consertar ali. Não tem. É o Andrés Pereira, certo? Não, mas para que mais? Te pergunto,
Pra que mais? Bom, pergunta pra... Tem Isla, Mateuzinho, Então, tem um monte de Isla zagueiro. é questionável. Trouxe Davi Luiz, Felipe Luiz, tem William Arão, tem Perfeito. Thiago Maia, Boa. tem Diego. Thiago Maia é emprestado ainda. Tem Thiago Maia também não é Arrascaeta, definitivo, tem hein? Bruno Henrique, trouxe Michael, Tá bacana? tem Pedro, Tá bom pra você? tem Vitinho, trouxe Kennedy. Tá bom, e não agora tá? ainda vai Kennedy trazer... também é emprestado. Ainda vai trazer... Não, mas tá lá. Sim, não, mas não são... Thiago Maia e contratar Kennedy não mais são ainda? definitivos. Então, Aí vai... Diga lá. pergunta pra Paquita Rubro-Negra sobre o Isla. Você vai ficar só com o Mateuzinho lá ou... Valeu, Isla, beleza? Não, Tá tem tudo dois, certo? Isla e Mateuzinho, tem dois. Então, mas o Isla tá ok, tá bacana, valeu, beleza? Tudo certo mesmo? Se tá, beleza, não tem problema. Ok, se tem Isla e Mateuzinho. Mas é garantia? Zaga, Rodrigo Caio e Davi Luiz. Vai tá zaga, hein? Só que o Rodrigo Caio machuca pra caramba. Aí entra o Léo Pereira. Ah, não. mas o Aí, não. Flamengo- Pera aí, tem o Léo Pereira. A gente tem ali o Gustavo Henrique. Ah, não. E o Bruno Viana é empréstimo. Esse vai embora, esse não vai ficar. Né? Outro também que é Então emprestado. você não contrataria o André Será Pereira, é isso? que não teria que contratar outro zagueiro? Ver o que vai fazer com relação ao Isla. Eu não acho que o Isla tem que deixar o time. Não acho que é isso. Tem que negociar. Eu não acho que chega nesse ponto. Tá ouvindo muito a Paquita Rubro-Negra. Eu acho que o Mateuzinho deve ser titular. Eu acho que o Mateuzinho deve ser titular. Agora, a zaga do Flamengo, eu acho que a zaga do Flamengo ainda é um problema. O William, mas tem tanta gente lá. Eu falei, pois é, quantidade não é qualidade. Você tem Rodrigo Caio e Davi Luiz. Isso, É Rodrigo problema Caio, isso? Rodrigo Caio se machuca tanto. Rodrigo Caio se machuca. Rodrigo Caio e Davi Luiz é problema. Eu não falei isso. Ah, não? Não. Eu falei o seguinte: a dupla é boa, mas o Flamengo tem a dupla. O Bruno Viana não vai ficar, nem deve. O Léo Pereira e o Gustavo Henrique são super questionados, entram e falham. E o Rodrigo Caio, que é bom pra caramba, vira e mexe e se machuca. Isso tem não a precisa ver com o contratar. Andréas Pereira. Ô, Tem a William, ver mas com o tem fato de outro se você lado contratar também, o né? Andréas Pereira e você depois não ter dinheiro para repor alguma outra peça. Mas peraí, Esse é o se ponto. o Andreas continua jogando o que vem jogando, como dizer não pro Andreas Pereira? É difícil. Como deixar de trazer esse jogador? Mas aí, você dá só esse tiro? Esse risco que o Tostes aponta aí é o risco que eu tenho aqui na minha casa todo dia. Vai comprar requeijão ou vai comprar arroz e feijão? Não, professor, o senhor a tá vida bem. É assim, meu amigo. O senhor tá com a receita aí nível Flamengo, hein, professor? Então, mas alguma atitude você tem que tomar. Há dias de requeijão e há dias de arroz e feijão. Se o cara chegou jogando O tudo... professor tá enchendo o tanque com gasolina É. aditivada. Nunca usei a gasolina aditivada, nem quando não era tão proibitiva. Nunca. Dá que o carro acostuma mal, depois engasga com a gasolina ruim, então vai ruim o tempo todo. E o Andréas Pereira é Agora, gasolina no caso aditivada? do Flamengo... Ó. Então, o Andreas é uma gasolina aditivada. E digo mais, esse carro do Flamengo, como você falou, Abel, ele não precisa tanto dessas outras peças aí. Se fosse um outro time qualquer, a gente ia falar, o cobertor tá curto, porque precisa do lateral esquerdo, precisa disso, precisa daquilo. O Flamengo tem uma questão pontual, que é essa que o William aponta, não ter arrumado a zaga até hoje. E olha, vou dizer uma coisa, se fizer a conta do quanto de dinheiro que botou para ter zagueiro, Nossa. acho que chega pertinho desses 20, hein? Mas, professor, não acho que errou, viu? De verdade. Porque quando contratou Léo Pereira e Gustavo Henrique, Quem eu falei, era o técnico do contrataria. Flamengo? Quem era o Contrataria. Era Jesus, não era? Jorge Jesus. Não, eu também. Ela contrataria. Então, eu contrataria. também contrataria. É que, na prática, a teoria foi outra, né? Mas eu não acho que foram contratações mas aí erradas. é uma encruzilhada, né? É que agora ficou um problema. Bons Ou os reservas, caras são bons rendem. reservas. Mas bons Ou exemplos, os caras rendem ou você passa para frente. bons Você exemplos não pode pra gente- ficar com o mico na mão. para a gente discutir sobre coletivo. Será que é coincidência Gustavo Henrique, Léo Pereira, Bruno Viana, todos eles não terem encaixado? São jogadores fracos. Quando chegaram ao Flamengo, a gente olhou e isso aqui não vai dar certo? Não, pelo contrário. Então, isso tem a ver também com o desajuste defensivo que o Flamengo não tem conseguido consertar. Seja com Domi, com Rogério Ceni. Pô, mas aí é uma coisa muito séria, hein, Breiler? Porque assim, a gente tá falando, chegaram com Jesus, passou o Domi, passou o Ceni, tem Renato e nada até agora. Eles dele. já tiveram, peraí, eles tiveram alguns Alguns bons momentos. jogos. A gente, inclusive, até falou que o Renato todos teria recuperar, acho que o Renato recuperou. William, Gustavo Henrique, para mim, um exemplo. Jogador com ótima estatura, no jogo aéreo no Santos se destacava, era soberano. No Flamengo, falha muitas vezes em bolas aéreas.
Isso é só do jogador? Não, tem posicionamento, tem treino, a coordenação de movimentos. E aí tem o Mas por que isso não acontece com o Rodrigo Caio, por exemplo? O Rodrigo Caio é um jogador muito acima da média, assim como o próprio Davi Luiz. E aí, nem sempre, mesmo um clube como o Flamengo, que tem uma saúde financeira, vai conseguir ter jogadores com essa qualidade, desse calibre, em todas as posições e com fartura, a ponto de um se lesionar e já entra outro. Então você vai ter jogadores, entre aspas, medianos, mas esses medianos, o Pablo Mari, por exemplo, um ótimo jogador, mas também não era do nível de Rodrigo Caio e de Davi Luiz. Um jogador que se encaixou, porque o sistema defensivo funcionava muito bem, era muito coordenado. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Flamengo também precisa olhar menos para jogadores e individualidades e mais para o coletivo. O caso do René, para mim, é outro exemplo. Não é um jogador da qualidade do Felipe Luiz, mas não é o único responsável por falhas. Em alguns momentos ele está vendido, está sofrendo com bola nas costas. Jogo do América, por exemplo, o América investiu por ali e o Renato não conseguiu corrigir. Então, de alguma forma, se o jogo coletivo do Flamengo funciona melhor, o Renato consegue encaixar mais o sistema defensivo, promover essa coordenação de defesa com ataque, recomposição, alguns jogadores vão retomar a confiança porque vão parar de sofrer e quando você está sofrendo, vale muito a qualidade individual, vale um Rodrigo Caio com a percepção, com a leitura de jogo que ele tem, se sobressaindo, mas nem todos os jogadores têm esse nível e por isso o coletivo precisa ser melhor e evoluir. Então, só voltando aqui então, eu destaquei a defesa, certo? Destaquei a defesa. Bruno Viana vai embora, aí vai ficar Davi Luiz. De novo, eu estou falando que o Bruno Viana vai embora porque é um empréstimo e eu acho que o Flamengo não vai querer renovar, né? Não vai querer renovar com o Bruno Viana. Então vai ter o Davi Luiz, o Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Certo? Mas o Thiago Maia vai ter, empréstimo acaba também. Não sei quando é, mas também empréstimo vai acabar. E o Kennedy também vai ter um empréstimo que vai acabar lá na frente. Aí você fecha com o Andrés Pereira. Beleza, acho ótimo. Mas você vai perder o Thiago Maia, você não vai conseguir contratá-lo, porque a grana toda vai no Andrés Pereira. E o Kennedy, por exemplo, eu não sei o que vai acontecer com o Kennedy no Flamengo. Ainda é muito pouco que a gente viu do Kennedy. Mas você não vai poder ficar com os dois também. Tudo bem, vai perder o Thiago Maia. Tudo bem? Não, quem tem que ver isso é o treinador. O Tostes, que é o diretor financeiro, né? Ele fez o papel dele. Se isso que ele está dizendo é verdade, olha, se a gente contratar o Andrés Pereira, a gente não consegue contratar mais ninguém. Então, qual é o papel do Renato e da comissão técnica dele? É avaliar isso. Olha, o Andrés Pereira, ele tem esse potencial aqui que ajuda demais o time. Vale a pena contratá-lo e com o que a gente tem nós vamos para frente? É isso que ele tem que analisar. O que você acha? Eu acho que deveria... O que o Abel, treinador, Eu acho que se o Flamengo tem dinheiro, não vai se endividar e vai conseguir pagar, tem que contratar o Andrés Pereira, porque pouco tempo que ele está, ele já oscilou, já teve jogos melhores, mas pouquíssimo tempo que ele está, ele já provou que ele tem muito a acrescentar no Flamengo. Que no futebol brasileiro, ele tem potencial para fazer a diferença. Eu contrataria. Agora, você tem que avaliar. Ali, vai contratar e não pode trazer mais ninguém. É esse elenco que você vai ter. Peraí, mas esse elenco... Olha o elenco que tem o Flamengo, gente. Mas isso... Comparando com outros times. É um grande reforço o Andrés Pereira ali no meio de campo. Faz a diferença. O Flamengo tem um grande elenco. Tem praticamente 2 jogadores bons para quase todas as posições. Não iguais. Não iguais. Por exemplo, a gente cansa de falar aqui. E o torcedor ali foi muito feliz ali com o Cícero. O Arrascaeta ainda não tem, é verdade. Não vimos até agora alguém que entre e faça a mesma coisa que o Arrascaeta faz. É difícil, o Arrascaeta está jogando muita bola. Está jogando tanto que até na seleção do Uruguai, em que ele nunca foi titular, ele tem tido mais oportunidades. Então, é difícil. Tem uma ou outra carência? Tem. Mas você fala assim, contrata o Andrés Pereira e vai ter que ficar com isso aí. Peraí, isso aí não. Contrata o Andrés Pereira e vai com esse elenco maravilhoso disputar todos os títulos de novo. Isso. Mas eu não levaria essa frase do Tostes de forma tão determinista, não. O Flamengo contratou nos últimos anos. Gabigol comprou. É o que eu falei. Comprou. Bruno Henrique. Comprou. É todo mundo comprado. Então, só o Bruno Viana, o Maia, o Kennedy e o próprio Andrés Pereira, né? Os 4 são empréstimos. Mas alguns que devem ter vindo em final de contrato. Rafinha, Felipe Luiz, exato. O próprio Gabigol vem como empréstimo, o Flamengo decide comprar. O Pedro, empréstimo, o Flamengo consegue comprar.
Por quê? O Flamengo tem giro. O Flamengo, além do desempenho esportivo, tem revelado muitos jogadores, consegue vender, consegue fazer caixa. Arrecada muito com bilheteria. Agora com torcida voltando. 1 bilhão, né, esse ano. Torcida não voltando com ao bilheteria, estádio. mas a arrecadação Então, do Flamengo. a coisa é cíclica. Para mim, foi um exemplo do Tostes dizendo sobre escolhas. Olha, o Flamengo, em algum momento, precisa escolher. Ah, não, a gente vai comprar o Andrés Pereira, mas para fazer mais investimentos, a gente vai precisar vender um ou outro. O time vai precisar ganhar uma Libertadores ou avançar até que ponto no Brasileiro para ter premiação. Então, isso daí não é um martelo batido, que se comprar o Andrés Pereira não contrata mais ninguém, porque nos últimos anos o Flamengo tem conseguido buscar receitas. Entra muito dinheiro. Para ter um time forte e ter, ao mesmo tempo, conseguir comprar craques do calibre de Gabigol, Andrés Pereira. Fala, prof. O modelo é muito bom. Pega o caso do Gerson. Olha o ganho que o Flamengo teve com esse modelo de negócio. Ganho técnico, mais para frente ganho financeiro. Recuperou um jogador para o mercado europeu, o mercado europeu não o via com os olhos que voltou a vê-lo. Isso pode acontecer nesses outros casos. Eu acho muito precipitado a gente fazer essa avaliação agora. Essas coisas são escalonadas. Hoje, me assusta, nessa perspectiva proposta pelo William, me assustaria perder o Thiago Maia. Eu não gostaria de perdê-lo, porque aí já enfraquece essa ideia do Abel e minha também, de que tem um elenco. Aí se você começa a perder peça, é complicado. Mas não é assim que a coisa funciona. Lá na frente vai saber se o Kennedy não vai estar nos cascos jogando pra caramba e a gente falando a mesma coisa que está falando agora do Andreas Pereira. Eu acho que essa coisa é escalonada, a vida continua. Não está tudo no mesmo pacote dentro de um mesmo cronograma. O contrato do Kennedy vai vencer escalonadamente lá na frente. E a vida vai continuar. E, em princípio, esse é um ótimo negócio para o Flamengo. O Flamengo até agora só ganhou nesse modelo do empréstimo para verificação, compra e até um posterior repasse, que foi o que aconteceu com o Gerson. Porque tem a possibilidade do repasse também. Você está pagando 20 no Andreas Pereira, mas e de repente, se esse rapaz se consagra de uma maneira que lá na frente você ganhe com ele? Você está falando de um jogador em fim de carreira, um jogador veterano, um investimento só para o ganho técnico? Tem que pensar nisso também. Uma coisa que o Tostes falou é fato. Para continuar pagando essa conta, a roda precisa girar e ser um círculo virtuoso. O Flamengo tem de dar resultado. Por isso a exigência no Flamengo é muito alta. Não dá para tratar... Ah, não, a gente tem esse elenco aqui e vamos jogar um futebol mais ou menos. Vamos considerar ali não chegar entre os primeiros do brasileiro. Não pode existir, porque, de fato, a conta é alta e se não tiver desempenho esportivo, e por isso a obrigação do Flamengo é maior, assim como do Atlético Mineiro, assim como do Palmeiras, por causa do investimento, a conta não se paga. Então, nesse aspecto, ele tem razão. O resultado esportivo precisa acompanhar os investimentos. Olha, ontem tínhamos Rafael Prats e Ivana Negrão aqui no programa, né, Abel? Isso. Foi isso. Então, para o professor Celso Nuzelt e para o Breiler, vai ser uma novidade a pergunta. A gente conversou ontem sobre a zaga, porque eu citei aqui a zaga e o torcedor do Flamengo já foi no Twitter falar da zaga. É verdade, Olha lá. verdade. Lembrei. Olha o Flávio Nascimento aí, ó. Não é possível. Entra e sai treinador e não dá um jeito nesses zagueiros. O problema sim são os jogadores. Tá discordando de você, ó. O problema sim são os jogadores. Aí, ó, viu? Léo Pereira, Bruno Viana, Gustavo Henrique e René. Baixo nível. Zagueiros contratados por uma boa temporada, um grande erro. O Flávio. A única coisa, Flávio, que eu particularmente discordo de você, e é legal essa troca aqui, Flávio, é assim, o Bruno Viana, o René, mas o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, repito aqui o que eu falei, quando eles foram contratados, eu achei que seriam boas contratações. Todo mundo achou. Viviam bons momentos, né? E tinham ótimos serviços prestados para os seus clubes, a saber, Atlético Paranaense e Santos. E carreira em Embora no ascensão. Santos, o Lucas Veríssimo, para mim, era melhor que o Gustavo Henrique, tá? Muito. Mas, né? Concordo. Mas o Gustavo Henrique também muito bom jogador. Então as contratações foram... É que no final das contas, de novo, né? Às vezes você contrata e nem tudo dá certo. Às vezes você contrata um que você acha que não vai dar certo, né? Acho que vai mais ou menos e o cara arrebenta. Isso acontece. Agora, vou passar a pergunta para o professor e pro nosso glorioso Breiler. Começando pelo professor. Eu e a Ivana, você lembra ontem da nossa resposta que foi igual. Exatamente. Depois você fala. Você Exatamente. vai influenciar. Isso. Não, sem influenciar. Cabeça do Breiler. Isso. Vai se deixar levar pelos companheiros aqui, né? Por você. Aí não vai dar certo. Então,
com liberdade de escolha, professor Celso Zelt. Hoje é Rodrigo Caio e... Porque o Davi Luiz não pode jogar, né? É. Não tá escrito. Nenhum dos dois, é a velha... Nenhum dos dois passa segurança. Eu posso mudar? Assim, pro meu gosto, eu sempre achei que o Gustavo Henrique passava menos insegurança. Eu acho que essa teoria do tweet aí, de uma boa temporada, ele está se referindo mais ao Léo Pereira, que também não foi só uma boa temporada, mas houve a temporada de destaque do Léo Pereira. Sim. O Gustavo Henrique eu acho que foi mais constante. Talvez o Gustavo Henrique nunca tenha chegado a ser um Léo Pereira, mas no Santos ele era um bom coadjuvante ali, um cara que ia na toada, uma contratação que eu também faria. Aliás, eu faria as duas. Quando o Flamengo trouxe os dois, eu pensei, nossa, o Flamengo está pegando o que tem de melhor de zagueiro hoje disponível no Brasil. Eu pensei isso mesmo. E as contratações não deram certo, ou pelo menos até agora não deram certo. Agora, cada caso é um caso. O Mari, por exemplo, chegou sem barulho e deixou saudade. Quem diria que a gente ia estar falando do Pablo Mari até hoje? Jogador que todo mundo desconfiava. Onde jogou esse cara? Nunca ouviu falar, jogou pouco. Olha, ele deu certo. Agora, uma coisa é certa, e o tweet também do rapaz tem razão. Alguém tem que dar um jeito nisso. Entra técnico, sai técnico, entra esquema, sai esquema, e ninguém resolve a vida desses rapazes. Eu acho que é uma situação limite. Foram investimentos muito altos para o Flamengo ficar sem uma solução. Ou esses jogadores são recuperados no Flamengo, ou o Flamengo os passa para frente para tentar uma nova vida na zaga. Posso fazer uma pergunta para você? Grande William Tavares. Pode, claro. A respeito do professor, que eu fiquei, não sei se está passando isso pela sua cabeça. Será que o professor Celso Zelt, de quem somos grandes fãs, está virando o novo Rafael Prats? Murando, né? Fugiu da resposta? Ele não respondeu. Deu uma ensaboada, né? Saboou, rodou. Nós temos um comentarista Muro, que é o Rafael Prats, e o professor... Foi só impressão minha ou você teve a mesma impressão? Mesma impressão, o professor é o comentarista Sabonete. Agora, o professor é incisivo. Sabonete. O professor é incisivo, eu fiquei surpreso. Posso repassar a pergunta de novo para o professor? Por favor, Abel, vai lá. Professor Celso Zelt, hoje você tem que escalar um zagueiro ao lado do Rodrigo Caio. Quem você escolhe? Gustavo Henrique ou Léo Pereira? Por exclusão, Gustavo Henrique. Agora sim. Respondeu. Agora ele respondeu. Agora foi. Agora, ele não queria ficar com esse estigma de comentarista Sabonete. Sabonete. Agora, essa pergunta aí, quem passa mais segurança? Isso é irrespondível. É irrespondível. Corneteiro. Não tem segurança nesses dois aí. Eu também vou de Gustavo Henrique, mas se a gente olha para o Fla-Flu, a atuação dele, 2 falhas, sofrendo para marcar o John Kennedy, Luiz Henrique, a gente já fica cabreiro também. E o Léo Pereira, para mim, se justificava a escalação. Mas se você olhar para o jogo contra o Atlético Paranaense semana passada e ver o Léo Pereira... Pois é. Aí... Mas os dois vêm, a gente falou ontem, os dois vêm de momentos recentes ruins, né? Pois é, e o Léo Pereira, para mim, se sustentava pela ideia de reproduzir o que o Mari fazia. Um zagueiro canhoto pelo lado esquerdo para fazer saída de qualidade com o Felipe Luiz, para ser um suporte para ele. E o Léo Pereira no Atlético tinha essa qualidade, de fato. Ele conseguia sair muito bem, quando era apertado ele lançava bem, e no Flamengo não tem acontecido. Se esse jogo dele não funciona bem, para mim ele tem menos velocidade, menos poder de reação que o Gustavo Henrique. E aí o Gustavo Henrique se justifica mesmo não estando bem no Flamengo. A gente não pode dizer que nessas 2 temporadas o Gustavo Henrique conseguiu acontecer. Não aconteceu. Mas eu iria de Gustavo Henrique, mas ponderando novamente a necessidade dessa evolução coletiva, senão a gente vai ficar apontando sempre para nomes que não são excepcionais. E pensando também, Breler, no jogo aéreo do Atlético Paranaense, que foi decisivo na ida, você pensa no Gustavo Henrique por causa disso também? Mas estou te perguntando porque foi o que eu pensei. Pois é, pela estatura. Eu nem penso, Abel, porque a estatura dele não tem resolvido, porque há problemas de desencaixe, há problemas de marcação, há problema de recomposição, a liberdade que o Flamengo tem dado para os jogadores chutarem, a liberdade que o Abner teve para colocar a bola na cabeça do Renato Kaiser. Então a gente vai ficar sempre apontando. Olha lá, ó o Léo Pereira estava na jogada, hoje é o René,
ao Isla, ó, o Isla a gente não gosta, e vai esquecer que esse Flamengo ainda tem problemas coletivos, mesmo que com o Renato ele teve ali uma arrancada, teve goleadas, teve boas atuações, mas ainda assim um time que não conseguiu resolver esse problema e sempre o Flamengo vai precisar ter jogadores muito acima da média para resolver, sempre na base da individualidade. Não vai ter, às vezes vai ter desfalque, vai ter problemas e esses são jogadores que vão resolver. E o grande técnico é o que consegue tirar o melhor de craques, fazer com que os caras se sintam confortáveis para jogar e decidir, mas também o que consegue fazer é jogadores medianos jogarem protegidos e com confiança. E isso o Renato ainda precisa se provar e ser mais testado no Flamengo, que a gente precisa ver mais solidez Tem que mudar esse defensiva para esses caras Sabe terem o que, viu, professor? Sabe Bota o que me aí. veio na cabeça, que eu Quem lembrei na passa hora? menos insegurança. Sabe o que eu me lembrei na hora? Quando você Sem falou GC aí não dá. do cruzamento do Abner, né? Pro gol do Renato Kaiser. do Renato Kaiser. Eu me lembrei de um lance semelhante com o Flamengo, que foi na derrota pro Grêmio no Maracanã por 1-0. Lembra do gol? Borja. Gol do Borja de cabeça, só não me lembro quem cruzou. Mas cruzamento veio do lado esquerdo, em cima do Isla também. Lances semelhantes, né? Cruzamento. O Flamengo tem que tomar cuidado. O Flamengo tem que melhorar realmente esse desempenho. Não só de deixar o cara cabecear, de deixar o cara cruzar. Eu me lembrei, eu não estou lembrando quem cruzou ali no Grêmio. Mas também teve liberdade para cruzar e o Borja liberdade para cabecear. Sim. É um time com poderio ofensivo absurdo, monstruoso, mas tem que tomar cuidado, porque se passar pelo Furacão hoje, por exemplo, deve pegar um Galo pela frente com poderio ofensivo e ir nas bolas aéreas fortíssimo. Na final da Libertadores, tem o Palmeiras pela frente, com poderio em bolas aéreas, em cruzamentos, enfim, nessas jogadas, escanteio, com Gustavo Scarpa cruzando, a gente acabou de ver aí no jogo contra o Sport. Enfim, é o Flamengo que tem que tomar cuidado porque pode perder um título aí. Tem que melhorar esse desempenho. O Abel, William, Com o Léo Pereira, com o Bruno Henrique, com o Davi Luiz, Bruno tem que melhorar. Viana, sei lá quem for. Fecha aí, professor, porque o Abel falou aqui, a palavra falou Galo, e aí a gente vai falar do Galo aqui na sequência. Diga lá, professor. Há quantos técnicos a gente está falando do dilema erros individuais ou erros coletivos da defesa do Flamengo? Eu respondo a pelo menos 3 técnicos. Domi, Rogério Ceni e agora Renato Gaúcho. Será que ninguém tem uma solução para isso? Não é possível. E aí, Antes de falar do Galo... Não vai ter apostinha? Calma, então tá. agora, é agora. Tá ansioso, tá ansioso. Você tá ansioso? Não, mas tá tenso. Eu tô curioso. Você tá querendo refazer o seu palpite, né? Não quero. Tá? Eu ia falar o seguinte, eu sou um cara, quem me conhece sabe, eu dou segunda chance para as pessoas. Eu sempre dou uma segunda oportunidade. Então pode fazer, vamos lá, mas errou, não pensou direito e tal. Então a gente tem direito a uma segunda chance. Às vezes eu dou até a terceira chance, dependendo da pessoa. No seu caso vai ser a segunda. A segunda, obrigado. A segunda. Ele errou? Ele errou? Não é que ele errou. É que ele fez um prognóstico na segunda-feira, quando a gente gravou uma chamada para o Linha de Passe. Aqui ele gravou ele foi audacioso, foi na chamada. Eu falei assim, e aí, ainda brinquei, quem passa, Atlético ou Flamengo? Atlético. Atlético Paranaense. Só que... Você considerou isso um erro? Não. Teve um fato novo. É que tem um fato novo. Tem Ah. um fato novo. Na segunda, a gente não sabia de Gabigol e Bruno Henrique, se iam jogar ou não. Mas agora os dois vão jogar. E como eu gosto muito do Breler, eu vou dar uma segunda chance para ele. Meu coração está gritando, dê uma segunda chance para o Breler. Vamos ver se com Gabigol ou Bruno Henrique, o prognóstico do Breler vai... Você acha que muda ou não muda o prognóstico do Breler, Abel? Olha, conhecendo bem Breler Pires... Olha, senti falta até daquela barrinha ali. Olhando aqui para ele, aqui ao meu lado, eu acho que ele não vai mudar, não. Não vai mudar. Professor Celso Zelt, vai mudar ou não vai mudar o prognóstico do Breler? Tá parecendo quem quer ser um milionário. É quase isso. Tô tentando, hein? Vou Tô dar buscando. uma envenenada. Eu, se fosse ele, não mudava. Nesse momento eu tô em dúvida. Nesse momento eu tô em dúvida. Viola, nosso cinegrafista. Eu vou pedir ele vai ajuda- mudar ou não vai mudar a opinião? Eu vou pedir ajuda para os universitários. Não vai mudar. Não vai mudar. Eric, é o Eric que tá aí? As placas. Vai mudar ou não vai mudar? Não. Muda ou não muda? Você acha que muda?
Muda? Sabe o que tá me lembrando? Aquele apresentador. Para. Você acha que ele vai falar? Ela vai falar que aqui. Você acha... Aqui, vem aqui na grua. Vem aqui, meu cara. Você acha que o Breiler vai mudar de opinião? Você acha que Gabigol e Bruno Henrique vão fazer o Breiler Pires mudar de opinião? E apostar no Flamengo? Você acha que sim? Você acha que não? Daqui a pouco o Breiler responde!